No vídeo de hoje vamos entender a trajetória de como uma jovem chamada Stefani Germanotta se reinventou dentro da indústria da música até se tornar simplesmente uma das maiores lendas do mundo. Uma artista que fez da transformação sua marca registrada, que trocou de imagem, de som, de estética e criou sua própria fórmula de fazer pop como espetáculo, conceito e arte ao mesmo tempo. Estamos falando de Lady Gaga, uma artista que elevou o pop a um outro patamar e que virou referência de transformação no pop. Ela dominou as paradas com grandes hits e com uma visão artística única, misturando moda, performance e identidade de um jeito que poucos conseguem. Ao longo de mais de 15 anos de carreira, Gaga acumulou uma carreira repleta de prêmios e feitos impressionantes, inclusive por ter se tornado a primeira artista a ganhar todas as categorias pop do Grammy Awards, Oscar e reconhecimento por sua originalidade e impacto cultural. Ela já subiu ao palco dos maiores eventos do mundo e entregou performances que ficaram marcadas na história do pop, com figurinos, cenários e propostas que desafiam expectativas. Antes de se tornar uma das maiores artistas pop do mundo, Lady Gaga era Stefani Germanotta, uma jovem de Nova York que tinha grandes sonhos, mas também enfrentava rejeição e crítica. Na escola e na universidade, ela foi alvo de bullying. Colegas criaram até um grupo no Facebook chamado Stefani Germanotta Você Nunca Será Famosa, em que zombavam do seu sonho de ser artista. Ela chegou a ser insultada, empurrada e ridicularizada por quem não a entendia. Anos depois, aquela mesma garota estava em cima de um palco gigante na praia de Copacabana, diante de cerca de 2,5 milhões de pessoas. Uma multidão cantando junto, ocupando a praia inteira. É como se esse show fosse a resposta que ela nunca precisou dar com palavras. A menina que disseram que não seria famosa virou uma das maiores artistas do mundo. E aquele comentário que tentava diminuir acabou ficando pequeno demais perto do tamanho que ela alcançou. A história de superação da Lady Gaga mostra que críticas e rejeições não decidem o futuro de ninguém. Muitas pessoas já ouviram que não eram boas o bastante ou que não tinham chance de chegar longe. Ela também passou por isso. Mesmo assim, continuou tentando, estudando música, fazendo shows pequenos e acreditando no que queria. Foi essa insistência que abriu caminho para tudo que veio depois. No começo, os shows eram simples. Um exemplo marcante foi a apresentação no Lollapalooza de 2007, em Chicago. Ela subiu ao palco ainda desconhecida do grande público, cantando músicas como Summer Boy, com poucos recursos e apenas alguns dançarinos. A estrutura era pequena, o figurino discreto, mas a presença de palco já chamava atenção. Para conseguir fazer o show do jeito que imaginava no Lollapalooza, em Chicago, Lady Gaga levou na mala vários itens de cena, máquina de fumaça, líquido inflamável, isqueiros, spray de cabelo e até uma pequena bola de espelhos. Ela mesma contou depois rindo, que ficou trocando objetos de uma mala para outra para conseguir embarcar com tudo. Disse que poderia até ter tido problema por carregar tanto material inflamável no avião. Os bastidores também comentou que uma funcionária da companhia aérea levou muito a sério quando ela disse que era artista e estava indo tocar no festival. Naquele momento, ela ainda era desconhecida. Fora do palco, teve outra situação curiosa. Enquanto andava pelo festival com um figurino bem curto, acabou sendo parada por um policial de bicicleta e levou uma multa por exposição indecente. Ela tentou argumentar que aquilo fazia parte da moda e da performance, mas mesmo assim recebeu a infração. Esses episódios mostram como, desde o começo, Gaga já tratava cada apresentação como algo maior do que o tamanho do palco. Mesmo sem fama, sem estrutura e enfrentando situações constrangedoras, ela mantinha a mesma intensidade. A reinvenção dela começou ali, criando espetáculo com o que tinha nas mãos. Quando a gente fala em reinvenção, é impossível não lembrar da fase de The Fame e The Fame Monster. E tudo começa lá no início, com uma das primeiras apresentações de Lady Gaga na TV cantando Just Dance. Era o começo da era da Fame. Just Dance ainda estava crescendo nas rádios, mas já era febre nas pistas. Um dos itens mais marcantes foram os óculos feitos com telas de iPod. Enquanto ela cantava, os óculos exibiam imagens e luzes que piscavam nas lentes, deixando o visual ainda mais futurista e diferente do que o público estava acostumado a ver na TV. Além dos óculos tecnológicos, ela também levava para o palco a energia das boates de Nova York, com movimentos inspirados na cena clubber. Uma cultura baseada em festas de música eletrônica, com luzes piscando, dança intensa e poses marcadas. Antes dos estádios lotados, a realidade da Lady Gaga era bem diferente. Os shows reuniam 50, às vezes 100 pessoas.
No público tinha desde drag kings, DJs, artistas e curiosos da noite em Nova York. Era barulho de copos, conversa alta e pouca estrutura. Ela precisava conquistar atenção no meio do caos. Ela cantava covers de rock e testava músicas próprias como Disco Heaven e Summer Boy. Nesse período, Gaga chegou a assinar com a gravadora Def Jam, mas acabou sendo dispensada porque executivos não acreditaram nela. Diziam que ela não era boa o suficiente, que não tinha imagem comercial, que não servia para o que eles queriam vender. Essa rejeição poderia ter derrubado muita gente, mas ela usou aquilo como parte da própria história. Esse momento se reflete muitos anos depois na música Marry the Night, lançada em 2011. A letra e o clipe contam exatamente essa fase de luta e aceitação. Ela fala sobre se casar com a noite, ou seja, abraçar aquela parte difícil da carreira, em vez de fugir dela. Gaga já explicou em entrevistas que a música é sobre o tempo em que ela estava quebrada, dormindo no sofá da mãe em Nova York e tentando manter a própria carreira em pé depois de ser rejeitada por gravadoras. Marry the Night é como uma carta de amor às próprias cicatrizes e à persistência de continuar criando, mesmo quando ninguém acreditava nela. No clipe de Marry the Night, ela reencena aquele momento de desistência e renascimento. Começa em um hospital, ferida, confusa, e aos poucos vai reconstruindo sua vontade de continuar, como se estivesse abraçando sua própria história, seus erros, suas quedas. A estética mistura glamour, drama e cenas cinematográficas que reforçam a mensagem de que ela, além de sobreviver, se reinventou depois de tudo. Antes da fama, Lady Gaga lançou Red and Blue, um projeto simples, mas que já mostrava seu talento e sua identidade começando a se formar. E foi isso que abriu o caminho para The Fame, o álbum que mudaria tudo. O álbum The Fame marcou uma nova forma de pensar o pop. Gaga queria transformar cada canção em um universo visual e conceitual próprio. Em Poker Face, ela construiu um visual cheio de símbolos e estética teatral. As roupas misturavam peças de alta costura com elementos futuristas. O clipe foi filmado em uma mansão luxuosa em Nova York e traz Gaga em cenários de poker, piscinas e festas extravagantes. O clipe mistura elementos de luxo, jogos de azar e uma vibe andrógena. Na época, muitas pessoas comentaram sobre o estilo andrógeno dela e chegaram a perguntar se ela era uma mulher trans. Na entrevista, Gaga não negou os boatos sobre ser trans. Ela disse algo como: "Seria tão terrível se eu fosse", mostrando que não precisava se justificar. Ela poderia ter apenas dito que não era e encerrado a polêmica, mas preferiu não negar para que pessoas trans não se sentissem envergonhadas ou excluídas. Poker Face também fala de forma indireta sobre bissexualidade e identidade sexual. O título da música vem da expressão em inglês poker face, que significa manter um rosto sem revelar o que se sente ou pensa, como quando se joga poker e não se quer mostrar as cartas. Na letra, Gaga usa essa ideia de não mostrar as intenções para falar de relacionamentos e desejos que ela quer esconder ou controlar. Ela canta sobre amar tanto homens quanto mulheres e como às vezes tenta esconder isso por trás de um olhar neutro. Enquanto dominava as paradas com Just Dance e Poker Face, Gaga também mostrava um lado mais leve e retrô marcado por tons pastéis em A.A. Ao mesmo tempo, levava a provocação ao limite com Love Game, gravado em um metrô de Nova York. Já em Bad Romance, Lady Gaga mergulha em um dos temas mais profundos de toda sua carreira, o lado sombrio do amor e da fama. A música fala sobre sentir atração por algo que é ruim, um amor tóxico que machuca, mas que ainda assim não consegue largar. É como dizer que você quer tudo de alguém, até as partes feias e dolorosas. No clipe, essa ideia aparece de forma ainda mais intensa. Ele começa com Gaga sentada em um trono futurista, como se fosse uma rainha do pop construída artificialmente. Logo depois, ela sai de cápsulas brancas como se estivesse renascendo, um símbolo de transformação. Algumas imagens chamaram a atenção do público por serem diferentes de tudo que se via na época. O óculos com lâminas, por exemplo, aparece no começo e dá uma sensação de dureza e agressividade. As roupas de látex branco que ela e as dançarinas usam em parte do vídeo lembram pele de plástico, como se os corpos fossem moldados e controlados. Uma forma de criticar a maneira como a indústria trata artistas como produtos, não como pessoas. Uma cena curiosa é quando Gaga está numa banheira e duas modelos a forçam a beber vodka. Seus olhos ficam exageradamente grandes, o que representa a inocência dela entrando na indústria da música. Alguém sem experiência, sem malícia, que ainda não entende o que está por vir. Depois disso, ela começa a se mostrar de forma mais sensual para os homens que a observam, como se estivesse sendo treinada a usar o próprio corpo como ferramenta de sucesso.
A princípio ela reluta, mas aos poucos acaba cedendo e participando dessa performance. Essa transição é um dos pontos mais potentes do vídeo. Ela começa inocente, sem saber dos perigos, e aos poucos passa a fazer parte do jogo, mesmo que seja um jogo sujo. A história visual fica ainda mais explícita quando Gaga é vendida em um leilão pela máfia russa. É como se a indústria estivesse leiloando sua arte, seu corpo e sua imagem, transformando-a literalmente em produto. O homem que a compra paga um preço alto e espera por ela em um quarto. No momento em que ela chega, a cama começa a pegar fogo, misturando desejo, perigo e destruição em uma mesma imagem. No final do clipe, Gaga aparece deitada em uma cama queimada ao lado de um esqueleto do homem que a comprou. Essa cena pode parecer chocante, mas carrega uma mensagem forte. Depois de passar por humilhação, objetificação e controle, ela retorna mais forte no comando da própria história. É como se ela precisasse enfrentar todo o lixo da indústria e do amor tóxico antes de conseguir virar o jogo e dominar aqueles que antes dominavam ela. Essa crítica à indústria aparece também na música Paparazzi, outro marco de reinvenção estética e sonora. Lançada ainda no começo da carreira, Paparazzi fala diretamente sobre fama e sobre viver sob os olhos de todos, como se cada movimento fosse observado, julgado e consumido. No clipe, Gaga encena esse tema com uma narrativa cheia de drama e teatralidade, misturando glamour e obsessão pela imagem. Em Paparazzi, ela representa tanto quem deseja ser famosa, quanto quem é observado e julgado pela mídia. Quando o clipe de Paparazzi começa, a câmera mostra notícias e dinheiro com o rosto de Lady Gaga estampado, como se estivesse sendo celebrada como uma estrela de cinema. Isso já dá o tom da história. Fama é lucro. E o público e a mídia lucram com a imagem dos artistas. Na primeira parte, Gaga aparece com um visual elegante em uma mansão luxuosa, cantando e dançando para a câmera. Esse cenário simboliza o auge da fama, riqueza, poder e glamour, mas já começa mostrando que a fama pode ser um palco, algo construído para ser visto. Logo depois a narrativa muda. Gaga está dentro de uma história onde seu namorado a empurra de uma varanda enquanto encena um momento romântico para os paparazzi. Ela cai e se machuca, sangrando no chão enquanto os flashes continuam. Isso representa como a mídia e a atenção pública podem gostar de ver a queda de um artista, tratando o sofrimento como espetáculo. Em outra cena, depois de sobreviver à queda, Gaga aparece em uma limusine andando com dificuldade, ajudada por muletas e usando um figurino que mistura metal, cor e atitude. Isso simboliza sua determinação. Mesmo ferida, ela continua no centro das notícias porque a fama exige que você permaneça visível, não importa o que aconteça. A parte seguinte do vídeo mostra Gaga envenenando seu namorado com um copo de bebida. Ele bebe sem saber, cai e morre. Depois de Paparazzi, que terminou com Gaga sendo presa depois de matar o namorado e ser vendida como mercadoria pela indústria, Telefone começa exatamente no ponto onde a história parou. O clipe de Telefone funciona como uma continuação cinematográfica daquela trama, e isso foi intencional desde o começo. O vídeo de Telefone se inicia dentro de uma prisão feminina, onde Gaga está detida pelos eventos do clipe anterior. Ela é levada para uma cela e tem suas roupas tiradas. Enquanto está na prisão, ela usa óculos feitos de cigarros, um acessório impactante que virou marca daquela fase da carreira dela. Aparece também um look icônico de Proibido Ultrapassar, com cores fortes, fitas e mensagens de aviso, inspirado em cenas de crimes. É como se ela estivesse dizendo que seu corpo tem limites e que só ela decide quem pode chegar perto. Lembrando Bad Romance, quando o homem tenta ficar com ela sem permissão e ela sai por cima, mostrando que ninguém tem controle sobre ela. Logo depois, Lady Gaga se depara com um ambiente caótico. As presas brigam entre si, disputando espaço e poder. Essa confusão mostra como a prisão funciona como um lugar de regras próprias, onde cada uma precisa lutar para se afirmar. Mesmo cercada por violência e tensão, Gaga começa a se destacar, mostrando que ela também pode impor sua presença e desafiar o que é esperado. A música começa quando Gaga atende um telefonema de Beyoncé que aparece como alguém que a liberta, tirando Gaga da prisão e abrindo espaço para uma nova fase da narrativa. Depois disso, elas saem da prisão e vivem uma aventura cheia de cenas chocantes. Entram em uma lanchonete e ali encontram o namorado da Beyoncé,
um personagem que aparece de forma simbólica na história do clipe. Ele é mostrado como um homem grosseiro e desrespeitoso com as clientes, empurra uma pessoa, passa dos limites e trata as pessoas mal, mostrando um comportamento machista dentro daquela narrativa. Quando Beyoncé o vê agir assim, isso a irrita, e por isso, elas decidem se vingar. Beyoncé tenta envenenar o café dele primeiro, e depois Gaga vai além, colocando veneno na comida de todos no restaurante. Não só do namorado da Beyoncé, como uma forma de mostrar de maneira exagerada como atitudes ruins de uma pessoa podem afetar todo o ambiente. Depois de Telefone, em que Gaga mostra que controla a própria história e desafia regras, ela continuou se reinventando de formas que iam além da música, usando imagens que chocam e fazem as pessoas pensar. Quando a gente relembra a trajetória da Lady Gaga e o impacto que Telefone e Paparazzi tiveram naquela época, é impossível não falar do VMA 2009. Naquela noite, no MTV Video Music Awards 2009, Gaga entregou uma das apresentações mais marcantes da carreira dela. E durante Paparazzi, ela apareceu ensanguentada, com sangue falso escorrendo pelo corpo, interpretando a música de um jeito intenso e teatral. A performance misturava dança-atuação e uma crítica clara à obsessão pela fama e à pressão da mídia. O público ficou em choque. No final da apresentação, Lady Gaga é suspensa no ar por cabos como se estivesse enforcada, com o corpo ensanguentado e os olhos virados. Ela fica pendurada acima do palco enquanto flashes de câmeras disparam ao fundo, simulando paparazzi fotografando aquela cena. Ela quis representar como a fama pode consumir, pressionar e até matar simbolicamente um artista. Quando Lady Gaga subiu ao palco do VMA 2009 para receber o prêmio de Artista Revelação, ela fez um agradecimento que ficou marcado. Ela disse que aquele prêmio era para Deus e para os gays. You're the best fans in the whole world and I love you. And it's for God and for the gays. Esse momento teve ainda mais impacto porque aconteceu em uma das maiores premiações da música, o MTV Video Music Awards 2009, assistido por milhões de pessoas no mundo inteiro. Ao dizer ali em rede internacional que o prêmio era para Deus e para os gays, Lady Gaga colocou a comunidade LGBTQ+, no centro do discurso em um dos palcos mais importantes da indústria. A apresentação de Paparazzi no VMA 2009 mudou a forma como as pessoas viam a Lady Gaga. Até então, muitos enxergavam apenas os hits e os figurinos diferentes. Depois do VMA, ficou claro que ela queria ser vista como uma artista completa, que usava o palco para contar histórias e provocar reflexão. E esse momento abriu o caminho para o que viria depois. Em 2010, ela dominou o VMA, recebendo 3 indicações e levando 8 prêmios para casa, incluindo o Vídeo do Ano. Naquele mesmo dia, Gaga subiu ao palco para receber o prêmio de Vídeo do Ano por Bad Romance, usando um vestido feito de carne crua, com cortes de bife costurados formando a roupa e até acessórios de carne. Naquele momento, Cher segurou a bolsa de carne dela no palco, criando uma imagem que ficou para sempre na história do pop. Quando Lady Gaga usou o vestido de carne no VMA de 2010, muita gente achou só chocante, mas ele tinha uma mensagem por trás. Na época, nos Estados Unidos, existia uma regra chamada Don't Ask, Don't Tell, que não deixava pessoas LGBT servirem abertamente nas Forças Armadas. Ela explicou que o vestido mostrava que se a gente não se posicionar, a sociedade pode tratar qualquer pessoa como um pedaço de carne. Era também um protesto contra o mundo da moda, que muitas vezes vê as pessoas apenas como objetos. Depois do impacto do vestido de carne, que misturou moda, política e crítica social de um jeito que poucas artistas faziam, Gaga continuou usando sua arte para provocar e fazer as pessoas pensar. Em Alejandro, ela explorou outro tema polêmico, a relação entre fé, desejo e identidade. No clipe de Alejandro, Gaga aparece de forma provocante e cheia de símbolos religiosos. Uma das cenas que mais chamou a atenção foi quando ela, vestida com um traje de freira estilizado, engole um rosário, aquele colar de oração usado na fé católica. Para algumas pessoas, isso foi visto como falta de respeito à religião, e grupos religiosos criticaram o vídeo por misturar imagens sagradas com elementos sensuais. Mas, na verdade, Gaga quis mostrar como muitas pessoas engolem as doutrinas religiosas sem questionar, quando aceitam regras da igreja que vão contra a liberdade, especialmente quando se trata de amor e sexualidade. O clipe de Judas também mostra um visual forte, em que muitos religiosos se sentiram incomodados. No clipe, ela interpreta uma versão moderna de Maria Madalena e interage com personagens que lembram Judas e Jesus, em uma narrativa que mistura elementos religiosos com imagens pop ousadas. Mas Gaga explicou que Judas não foi feito como um ataque à religião.
Para ela, a história é sobre relacionamentos complicados e traição, usando as figuras de Judas e Jesus como metáforas para pessoas reais que machucam e inspiram perdão ao mesmo tempo. Video, I am struggling between my divinity as the woman that's serving Jesus and my womanity, which is the woman that loves Jesus. In the Bible, Mary Magdalene loved Jesus. I say I'm still in love with Judas. In the song as two things. One, I wrote the song about ex-boyfriends that I kept going back to, and two, I was relating it to the idea that Jesus and Mary Magdalene still loved Judas even though he was the betrayer, because they knew that he was just part of the destiny of life. Mesmo ao lidar com críticas de grupos religiosos, ela transformou a controvérsia em parte da narrativa da sua reinvenção, reforçando seu estilo único de unir mensagem, performance e provocação. Isso mostra como Lady Gaga tem uma grande força de transformar suas músicas em mensagens de impacto, misturando arte, performance e até críticas sociais e políticas. O impacto de Judas foi muito grande. Além de gerar polêmicas no meio religioso, a música se tornou uma das faixas mais marcantes do álbum Born This Way, e esse álbum representava um novo momento na carreira de Lady Gaga. No dia 16 de abril de 2011, ela publicou a imagem em suas redes sociais surpreendendo os fãs. A capa mostrava algo completamente fora do comum. Gaga aparece unida a uma motocicleta preta, como se o corpo dela fizesse parte da própria moto. E no meio desse cenário sombrio, o batom vermelho vibrante se destaca como o único ponto de cor. A boca aberta sugere um grito, um chamado, talvez até uma declaração de independência, criando um visual caótico e dramático. E ela disse que a moto representava liberdade, força e movimento, algo que nunca fica parado. The idea was to say I am endlessly transformative and I am the vehicle. I am the vehicle that moves the voice of my fans to the world, and I'm in an endless moment of journey. Na época, Gaga estava em uma rotina exaustiva de shows, o processo criativo não parava. Depois de passar cerca de 1h30 no palco, ela seguia trabalhando. Muitas músicas começaram a ser gravadas dentro do próprio ônibus da turnê Monster Ball Tour. Era um momento de intensa criatividade para Gaga. Enquanto viajava pelo mundo e fazia shows quase todas as noites, ela usava qualquer tempo livre para escrever e aperfeiçoar novas músicas para o álbum Born This Way. Gaga escreveu a música em cerca de 10 minutos, inspirada por uma ideia clara e urgente de mensagem de aceitação e liberdade. O produtor DJ White Shadow, que trabalhou com Gaga na criação de Born This Way, já contou em entrevistas que a música passou por um processo bem mais complexo e intenso do que a maioria das músicas pop. Segundo ele, eles chegaram a ter cerca de 125 versões diferentes da canção até chegar à versão que conhecemos hoje. O videoclipe de Born This Way é praticamente um manifesto visual. Logo no início, Gaga narra o nascimento de uma nova humanidade, livre do ódio e da discriminação, em meio a um cenário espacial quase apocalíptico. Dirigido por Nick Knight e pela própria Lady Gaga, o vídeo mergulha em um universo de ficção científica com estética futurista, toques de surrealismo e muita influência do glam e da moda conceitual. Durante o clipe, Gaga interpreta múltiplas versões de si mesma. Em algumas cenas, ela aparece com próteses no rosto e ombros, criando uma aparência alienígena. A ideia era representar algo diferente, algo que foge do padrão tradicional de beleza, reforçando a mensagem da música, de que você nasce perfeito do jeito que é. O clipe também tem a presença de Rick Genest, conhecido como Zombie Boy, e reforça a ideia de aceitar o próprio corpo e identidade, mesmo quando fogem completamente do que a sociedade considera normal. A música se tornou um hino de aceitação e autoestima, especialmente para jovens LGBTQ+, que têm dificuldade em se aceitar. Gaga fala abertamente sobre amor próprio, diversidade e orgulho de ser quem você é, sem precisar mudar para agradar ninguém. Muitos jovens relataram que Born This Way os ajudou a enfrentar bullying, rejeição familiar e sentimentos de solidão. Para eles, a música é um lembrete de que suas vidas importam e que merecem respeito e amor. Gaga conseguiu unir música, imagem e mensagem social de forma poderosa, ao dizer que não importa se alguém é gay, bissexual ou trans, que todos merecem amor, respeito e lugar no mundo. Born This Way foi a primeira música no topo das paradas a mencionar a palavra transgênero de forma explícita na letra, algo inédito no pop mainstream até então. Quando Born This Way estreou no Grammy Awards de 2011, Lady Gaga fez algo que ninguém jamais tinha visto antes. Ela chegou ao palco dentro de um ovo gigante. Ele representava o nascimento de algo novo.
Gaga explicou em entrevistas que queria surgir no palco como se estivesse nascendo diante de todos, simbolizando o nascimento da música e de sua mensagem de aceitação e liberdade que Born This Way traz. Ela disse que passou cerca de 72 horas dentro desse ovo antes da apresentação, usando esse tempo para se preparar mentalmente e incubar a energia e a ideia da canção. Essa performance foi vista como uma das mais marcantes da história do Grammy porque misturou música, imagem e simbolismo com uma ideia profunda de reinvenção e nascimento artístico. Depois de Born This Way explodir nas paradas com sua mensagem de aceitação e amor próprio, Gaga continuou usando várias faixas daquele álbum para falar de liberdade, identidade e força interior. Uma delas é Hair. Gaga explicou que a ideia da música veio da sua experiência pessoal com o próprio cabelo. Quando era mais nova, seus pais muitas vezes mandavam ela cortar ou ajeitar o cabelo, e ela sentia que isso era uma forma de tentar controlar quem ela era. Para ela, o cabelo era uma parte do corpo que ela podia mudar sem que ninguém a julgasse, e isso virou uma metáfora poderosa para liberdade e identidade. Ela canta que quer ser ela mesma e que seu cabelo é parte de quem ela é, um símbolo de orgulho, autonomia e expressão pessoal. Em junho de 2011, durante um show no Reino Unido, Lady Gaga aparece careca, um visual que chama atenção e reforça a mensagem da música: liberdade, autoestima e se aceitar como você é. A cena transmite força e coragem, mostrando que não importa como você é por fora, o importante é se sentir bem consigo mesmo e celebrar sua própria identidade. Em um show no Canadá em 2014, Gaga leu uma carta de um fã chamada Tyler sobre o seu amigo Matt, que havia falecido de câncer, e então cantou Hair em homenagem a ele no palco. Já em setembro de 2011, Jamie Rodemeyer passou por bullying intenso por causa de sua orientação sexual. Infelizmente, Jamie tirou a própria vida por causa da pressão e da crueldade que sofria. Gaga ficou profundamente abalada com essa notícia. No palco, ela parou o show para falar sobre ele, mostrou sua foto para o público e disse que, apesar de ter partido, Jamie não era uma vítima, mas sim uma lição para todos nós. I just wanted to take a minute because I don't know if any of you know this, but we lost a little monster this week, and I wanted to dedicate this song to him tonight because he was really young. If you just look up on the screen for a moment. I wrote this record about how your identity is really all you've got when you're in school, you know. It's called Hair. So tonight, Jamie, I know you're up there looking at us, and you're not a victim. You're a lesson to all of us. So tonight, I know it's a bit of a downer, but sometimes the right thing's more important than the music, isn't it? Let's do this one for Jamie. Whenever I'm dressed cool, my parents put up a fight. And if I'm a hot shot, mom will cut my hair at night.
Em 2012, ela e a mãe Cynthia Germanotta criaram a Born This Way Foundation, uma organização sem fins lucrativos inspirada na música Born This Way. O objetivo da fundação é ajudar jovens a se sentirem mais confiantes, fortes e aceitos, promovendo bondade, coragem e cuidado com a saúde mental. É um lugar que incentiva os jovens a falarem sobre como se sentem, sem medo de julgamento, e a enfrentarem o bullying e o preconceito. No mesmo ano, durante a turnê Born This Way Ball, Lady Gaga se apresentou na Rússia, um país com leis que proibiam qualquer menção pública a temas LGBT, sujeitando a risco de prisão. Em Moscou, ela fez um discurso dizendo que acreditava que homens e mulheres merecem amar igualmente, e chegou a desafiar publicamente as autoridades dizendo que eles podiam prender ela, mostrando que não tinha medo de falar em defesa dos direitos da comunidade ali presente. Are you brave enough not to care? Are you brave enough not to care what people say about you? Whether you're gay, straight, bi, transgender, transsexual, whether you're Catholic, Muslim, whether you are Buddhist, your God is here, your God is there, you are black, you are white, you are Russian, whatever you may be. Are you brave enough not to give a fuck what people say? Because when they said, Gaga, when you go to Russia, they may arrest you. I said, arrest me. I don't give a fuck what people say. If you are willing to give it all up for your freedom, would you cuff yourself, Russia, for freedom? Would you cuff yourself for freedom? Arrest me, Moscow! My name is Lady Gaga. I'm 26 years old. I'm from Manhattan, New York. And I believe that men and women deserve to love each other equally. Cuff me, Russia! Arrest me! I don't give a fuck! Além disso, ela usou suas redes sociais para criticar o tratamento das pessoas LGBT no país e dizer que os fãs russos não estavam sozinhos na luta por liberdade e direitos iguais. Lady Gaga mostrou que a música pode ser um lugar seguro, um abraço, uma forma de dizer "eu te vejo, você importa, você pode continuar". Durante a Born This Way Ball, Lady Gaga estava lidando com uma lesão séria no quadril e escondeu a gravidade da situação por 3 meses. Mesmo assim, ela continuou dançando, pulando e executando coreografias extremamente difíceis. Um detalhe que muitos fãs só perceberam depois foi a performance de Shaibi durante a turnê, em que Lady Gaga solta um grito muito forte. Na época, parecia só parte da energia da apresentação. Mas anos depois, Lady Gaga revelou que além da lesão no quadril, ela também convive com fibromialgia, uma condição que causa dores crônicas intensas pelo corpo. Essa capacidade de continuar performando em alto nível, mesmo enfrentando limitações físicas tão sérias, mostra um nível raro de comprometimento artístico. E talvez seja justamente isso que coloca Gaga entre os maiores nomes do pop, a entrega dela em cada show tornando algo memorável, mesmo quando o corpo está no limite. Uma das músicas mais marcantes do álbum Born This Way é You and I. A canção foi escrita por Lady Gaga em 2010 e nasceu de um relacionamento cheio de idas e vindas com seu ex-namorado, Lecky Carroll. A letra fala de um amor intenso, daqueles que continuam mesmo depois de brigas e separações. Mas um dos aspectos mais interessantes dessa música está ligado à capacidade de reinvenção de Gaga. Para divulgar You and I, ela criou um alter ego masculino chamado Joe Calderone.
O personagem apareceu primeiro em um ensaio para a revista Vogue Homme Japan, fotografado por Nick Knight e com styling de Nicola Formichetti. Joe era apresentado como um mecânico italiano, cabelo escuro bagunçado, camisa branca, cigarro na mão e uma atitude rebelde inspirada nos anos 50. Mais do que uma simples fantasia, o personagem ajudava Gaga a brincar com identidade e gênero, algo que sempre esteve presente em sua arte. Essa ideia ganhou ainda mais força no videoclipe de You and I, lançado em 2011. Gravado em Nebraska, o clipe mostra Gaga interpretando vários personagens diferentes, incluindo Joe Calderone. A história mistura romance, dor e imagens surrealistas, criando um clima cinematográfico. O clipe de You and I, de Lady Gaga, é cheio de metáforas e imagens simbólicas. Ele conta uma história sobre amor, distância e transformação, e várias cenas têm significados escondidos. Logo no começo do clipe vemos Gaga andando por uma estrada com os pés sangrando. Essa cena representa o esforço e o sofrimento de alguém que está disposto a fazer qualquer coisa para voltar para quem ama. É como se ela estivesse caminhando milhares de quilômetros para reencontrar a pessoa amada. A ideia é mostrar que o amor às vezes exige sacrifício. Em outra parte do vídeo aparece Joe Calderone, o alter ego masculino de Gaga. Ele está fumando e bebendo cerveja sentado em cima de um piano. Esse personagem é uma versão mais rebelde e masculina da artista, e muitos fãs interpretam essa cena como uma referência ao antigo relacionamento de Gaga e às dificuldades que ela enfrentou no amor. Também há uma cena em que Gaga aparece com cauda de sereia, dentro da água. Essa parte é vista como uma metáfora para um relacionamento que parece mágico ou especial, mas que ao mesmo tempo não consegue funcionar na vida real. A sereia simboliza algo bonito e encantador, porém difícil de alcançar ou compreender completamente. No final do clipe vemos uma cena de casamento em um celeiro, que representa esperança e reconciliação. Um detalhe muito especial é que Gaga usou o vestido de casamento da própria mãe, Cynthia Germanotta. Isso deu um significado ainda mais pessoal e emocional para o momento. O momento mais marcante veio pouco tempo depois. Durante o VMA 2011, Gaga apareceu no evento completamente transformada em Joe Calderone. Ela chegou ao tapete vermelho, deu entrevistas e até abriu a premiação no personagem. Um dos momentos mais curiosos do MTV Video Music Awards 2011 aconteceu quando Lady Gaga, ainda interpretando seu alter ego Joe Calderone, subiu ao palco para entregar o prêmio para Britney Spears. Antes de chamar Britney ao palco, Joe fez um discurso divertido dizendo que, quando era criança no Brooklyn, em vez de assistir esportes, ficava vendo MTV para assistir aos clipes dela. Ele contou que era completamente fascinado por Britney e que ela tinha inspirado toda uma geração de artistas. Quando Britney Spears entrou no palco para receber o prêmio, o momento ficou ainda mais inesperado. Joe se aproximou dela como se fosse beijá-la, mas Britney rindo se afastou e respondeu algo como "não, eu já fiz isso antes", fazendo referência ao beijo famoso entre Britney e Madonna no VMA 2003. A plateia caiu na gargalhada. Joe fingiu ficar desapontado, mas continuou no personagem, mantendo o clima teatral da situação. A apresentação de Joe Calderone se transformou em um rock poderoso quando Brian May subiu ao palco para tocar o solo de guitarra ao vivo. A performance virou um dos momentos mais comentados da noite. Tudo isso mostrou algo que sempre marcou a carreira de Lady Gaga, a capacidade constante de se reinventar. Cada era traz uma nova estética, novos personagens e novas formas de contar histórias. Depois do enorme sucesso de Born This Way, muita gente imaginava que Lady Gaga seguiria exatamente a mesma fórmula. Mas Gaga sempre teve uma característica muito forte na carreira: a reinvenção. Foi nesse espírito que nasceu Art Pop, lançado em 6 de novembro de 2013 pela Interscope Records. O próprio nome já mostrava a ideia do projeto: unir arte e música pop. Gaga dizia que queria inverter o conceito da pop art popularizada por Andy Warhol. Em vez de transformar a cultura popular em arte, ela queria fazer o contrário, transformar o pop em arte. A criação de Art Pop aconteceu em um período complicado da vida de Gaga. Durante a era anterior, ela sofreu uma grave lesão no quadril, que acabou levando ao cancelamento da turnê Born This Way Ball. Entre dores, cirurgias e um tempo longe dos palcos, Gaga começou a pensar em um projeto que fosse diferente de tudo que ela já tinha feito. O resultado foi um álbum mais experimental, cheio de ideias ousadas. Mesmo com toda a expectativa, Art Pop não teve o mesmo impacto comercial dos álbuns anteriores. Foi o único álbum de Lady Gaga sem indicação ao Grammy. Na época, muita gente chamou o álbum de fracasso. Parte da promoção foi confusa. Gaga enfrentou problemas com sua equipe e o projeto acabou ficando um pouco desorganizado.
Com o passar dos anos, a visão sobre art pop mudou bastante. Muitos fãs passaram a enxergar o álbum como uma obra à frente do seu tempo. Hoje ele é lembrado como um momento importante de reinvenção na carreira de Lady Gaga. Foi um período em que ela arriscou, experimentou e testou novas ideias, mesmo sabendo que poderia não agradar a todos. Quando Applause foi lançada em 2013, ela marcou o início de uma nova fase para Lady Gaga. A música foi o primeiro single do álbum Art Pop e representava um momento importante de reinvenção na carreira da cantora. A música fala sobre algo muito simples, mas poderoso: a energia que um artista recebe do público. No refrão, Gaga canta que vive pelos aplausos, pelo momento em que o público grita, canta e reage à performance. Fala sobre a conexão que acontece entre artista e fãs quando a música começa e o palco ganha vida. Depois de meses afastada e lidando com dores físicas, Gaga percebeu o quanto aquela reação da plateia era importante para ela continuar criando e se apresentando. Mesmo quando estava machucada e exausta durante a turnê, ela disse que ouvir os fãs gritando e aplaudindo era o que a fazia subir ao palco todas as noites. Em alguns momentos ela chegava a chorar antes de se apresentar, com tontura, mas ainda assim continuava porque não queria decepcionar o público. Um dos detalhes mais simbólicos aparece quando Gaga segura uma escultura em forma de perna coberta de flores. Esse objeto faz referência direta à lesão no quadril que ela sofreu durante a Born This Way Ball Tour, que a obrigou a cancelar a turnê. No vídeo, a perna aparece como um troféu, simbolizando que, apesar da dor e da pausa na carreira, ela conseguiu voltar ao palco. Outra imagem marcante do clipe é quando Gaga aparece misturada com um cisne, como se fosse metade mulher, metade ave. Esse visual faz referência ao filme Cisne Negro. O filme conta a história de uma bailarina que enlouquece na busca pela perfeição. Gaga usa o cisne negro para representar o lado mais intenso e sombrio da arte e da fama. Assim como no filme, existe a ideia de que a performance exige transformação e sacrifício. O artista precisa se reinventar o tempo todo, mesmo que isso seja emocionalmente desgastante. Outra faixa do art pop que também se destacou foi GUI. A música mostra bem a fase de reinvenção artística que Lady Gaga estava vivendo naquele período. No começo do clipe, Gaga aparece ferida com uma flecha e caída como se tivesse sido derrubada. Essa cena simboliza o momento difícil que ela estava vivendo na carreira após críticas e problemas de saúde. Ao redor dela, vários homens de terno brigam por dinheiro espalhado no chão. O mais chocante é que ninguém tenta ajudá-la. Eles simplesmente ignoram Gaga e continuam disputando dinheiro, como se ela não estivesse ali. A própria Gaga explicou que todo o vídeo funciona como uma metáfora para a vida dela na indústria pop e para tudo que ela passou naquele período. Depois, ela é levada para dentro do castelo e passa por uma espécie de renascimento simbólico, voltando mais forte. O vídeo mistura várias referências à mitologia e à cultura pop. Em um momento, Gaga aparece como Afrodite, a deusa do amor, representando beleza, poder e renascimento. Antes de criar o clipe, um dos principais assuntos discutidos pela equipe foi como tornar a arte mais acessível para todo mundo. Por isso, o vídeo traz várias ideias que misturam arte e cultura pop de um jeito simples e visual. Em uma das cenas, Lady Gaga aparece usando um vestido feito de Lego, transformando um brinquedo conhecido em uma peça de arte. Em outro momento, algumas figuras famosas da história são ressuscitadas com a ajuda do Minecraft, como Michael Jackson e até Jesus Cristo. A ideia era mostrar que a arte pode aparecer em qualquer lugar, até mesmo em jogos, brinquedos e referências da cultura popular. No vídeo, o sangue dessas pessoas é coletado e usado em um experimento. Depois ele é injetado em um novo personagem chamado GUI. Gaga mostra que esse novo personagem nasce a partir das qualidades dessas pessoas que marcaram a história. Na prática, é como se Gaga estivesse dizendo que um novo tipo de líder poderia surgir da mistura dessas influências positivas. Ao mesmo tempo, essa cena também pode ser entendida como uma crítica à indústria da música. No começo do clipe, aparecem homens poderosos ligados ao dinheiro e ao controle, empresários e executivos retratados como manipuladores. Mais adiante, o personagem GUI surge como uma espécie de substituto para esse tipo de poder. Em vez de alguém movido apenas por dinheiro e influência, ele representa algo diferente. Essa mensagem também conecta com o conceito do álbum Art Pop, que mistura arte, mitologia, religião e cultura pop para criar novas ideias e fazer o público refletir.
A era do álbum art pop de Lady Gaga ficou marcada por vários momentos diferentes e polêmicos que chamaram muita atenção do público. Um dos momentos mais famosos aconteceu durante o evento Art Rave, que marcou o lançamento do álbum, quando Gaga apareceu voando em um vestido chamado Volantis. Era um vestido tecnológico criado pela equipe da House of Gaga que funcionava como uma pequena máquina voadora. Durante a apresentação, o traje chegou a se levantar do chão por alguns instantes. A ideia era mostrar a mistura de moda, tecnologia e arte, que era justamente um dos principais conceitos do projeto Art Pop. Outro momento que gerou muita repercussão aconteceu no festival South by Southwest. Durante uma apresentação da música Swine, a artista performática Millie Brown subiu ao palco e vomitou tinta verde em Gaga, enquanto ela continuava cantando. A performance foi pensada como uma forma de arte provocativa, mas acabou causando muita polêmica e dividindo opiniões. Além disso, Gaga também inovou lançando um aplicativo oficial do Art Pop, que permitiria aos fãs interagir com o álbum e criar conteúdos inspirados nele. A ideia era misturar música, tecnologia e arte digital, algo que na época ainda era bem novo. Depois da era art pop, muita gente achava que a carreira de Lady Gaga estava em um momento difícil, mas em 2015 ela surpreendeu o público mostrando mais uma vez sua capacidade de se reinventar. Nesse período, Gaga lançou o álbum de jazz Chick to Chick, em parceria com o lendário cantor Tony Bennett. O projeto era bem diferente do pop eletrônico que ela costumava fazer. No álbum, Gaga canta clássicos do jazz e mostra um lado mais tradicional da sua voz. O trabalho foi muito bem recebido e acabou rendendo um Grammy de melhor álbum pop vocal tradicional no Grammy Awards. Esse momento foi importante porque provou que Gaga, além de ser uma estrela pop extravagante, ela também podia brilhar em estilos musicais completamente diferentes. Mas uma das maiores surpresas de 2015 foi ver Lady Gaga começar a se destacar também como atriz. Naquele ano, ela participou da série American Horror Story, criada por Ryan Murphy. Na quinta temporada, chamada Hotel, Gaga interpretou Elizabeth a Condessa, uma vampira imortal e sedutora que comanda um hotel misterioso em Los Angeles. A personagem misturava glamour, sensualidade e terror. A atuação chamou muita atenção. Gaga apareceu com figurinos extravagantes, incluindo luvas cobertas com milhares de cristais e unhas afiadas como garras. Ela também gravou cenas intensas ao lado de atores como Matt Bomer e Angela Bassett. A performance foi tão elogiada que Gaga acabou ganhando o Globo de Ouro de melhor atriz em minissérie ou filme para TV no Golden Globe Awards de 2016. Esse momento foi muito simbólico para ela, porque antes mesmo de se tornar cantora, Gaga já sonhava em ser atriz. Anos depois, esse sonho se concretizou de forma ainda maior no filme Nasce uma Estrela. No filme, Lady Gaga interpreta Ellie, uma cantora talentosa que trabalha em um bar e sonha em viver da música. A história começa quando um músico famoso, interpretado por Bradley Cooper, descobre o talento dela e a ajuda a alcançar o sucesso. A atuação de Gaga surpreendeu muita gente, porque ela conseguiu mostrar um lado muito mais natural e emocional. A personagem passa por inseguranças, pressão da indústria e mudanças na carreira, algo que lembra bastante a própria experiência de Gaga no mundo da música. A música Shallow, cantada por Gaga e Bradley Cooper, acabou ganhando o Oscar de melhor canção original no Academy Awards. Esse momento mostrou mais uma vez algo que sempre marcou a carreira de Gaga, a capacidade de se reinventar. Depois de ser conhecida principalmente como uma estrela pop, ela também provou que podia ser uma atriz forte no cinema. Isso também fica muito claro no documentário Gaga 5'2", que acompanha um período muito intenso da vida de Lady Gaga. O documentário foi lançado em 2017 na Netflix e mostra os bastidores da criação do álbum Joanne, além de momentos pessoais muito delicados da cantora. Diferente da imagem extravagante que o público via no palco, o filme mostra uma Gaga muito mais humana e vulnerável. Durante o documentário, vemos Gaga lidando com dores físicas causadas pela fibromialgia, crises emocionais, solidão e a pressão constante da fama. Há cenas em que ela aparece chorando, discutindo decisões criativas com sua equipe e tentando encontrar um equilíbrio entre a artista gigantesca que o mundo conhece e a pessoa por trás disso tudo. Ao mesmo tempo, o filme acompanha a produção do álbum Joanne, lançado em 2016. Esse disco representa uma mudança grande no som e na imagem de Gaga. Em vez do pop eletrônico grandioso de eras anteriores como Born This Way ou Art Pop, ela apostou em um estilo mais simples, com influências de country, rock e folk. O nome do álbum também tem um significado muito pessoal. Joanne era o nome da tia de Gaga, que morreu jovem por causa do lupus.
Gaga cresceu ouvindo histórias sobre ela dentro da família, e o álbum funciona como uma homenagem. Muitas músicas falam sobre família, perda, cura emocional e identidade. Visualmente, essa era também marcou uma mudança. Gaga deixou de lado muitos figurinos exagerados e passou a aparecer com um visual mais simples, chapéu rosa, jeans e camisetas, mostrando uma fase mais íntima e pessoal da artista. O primeiro single desse álbum foi Perfect Illusion. A música foi produzida por Gaga junto com Mark Ronson, Kevin Parker e Blood Pop. Diferente do pop eletrônico que marcou o início da carreira dela, a faixa tem um som mais rock, com guitarras fortes e vocais intensos. A letra fala sobre decepção amorosa e sobre perceber que um relacionamento não era tão perfeito quanto parecia. Gaga chegou a comentar em entrevistas que a música foi inspirada em momentos difíceis da vida pessoal e em relacionamentos que pareciam reais, mas na verdade eram uma ilusão perfeita. Além disso, Gaga explicou que a música também fala sobre o mundo das redes sociais e das vidas perfeitas que as pessoas mostram na internet. You might be able to hear the nuance and reference to the fact that we're living in this sort of modern ecstasy with a perfect illusion type imagery all around us that's been filtered and augmented, and we all have this ability with the internet to create an image of ourselves that is not real, and so that makes it hard for us to find what's genuine and what. Outra música muito marcante da era do álbum Joanne foi Million Reasons. Diferente de muitas músicas pop cheias de produção eletrônica, essa é uma canção mais simples, emocional e íntima, focada principalmente na voz e no piano de Lady Gaga. A ideia da música surgiu durante uma conversa entre Gaga e a compositora Hillary Lindsey. Enquanto estavam compondo, Gaga começou a desabafar sobre os homens da vida dela, como seu pai e antigos relacionamentos. Em determinado momento, ela disse algo que acabou virando a frase principal da música. Eles me dão 1 milhão de razões para ir embora, mas eu só preciso de uma boa razão para ficar. Essa frase acabou se transformando no coração da música. Depois disso, os produtores Mark Ronson e Blood Pop ajudaram a finalizar a produção. Muita gente pensou que a música falava apenas do fim do relacionamento de Gaga com Taylor Kinney, que terminou em 2016. Mas Gaga explicou em entrevistas que a música não é sobre uma única pessoa, e sim sobre todos os homens importantes da vida dela. No início do vídeo, Gaga aparece sozinha no deserto, caída e emocionalmente esgotada. Depois disso, amigos chegam para ajudá-la, representando apoio, amizade e comunidade. Eles a levam para um lugar seguro, onde ela começa a se recompor. Em uma das cenas mais simbólicas, Gaga encontra um rosário dentro de uma caixa com um bilhete dizendo "Te amo, irmã". Este lembrete pode simbolizar esse único motivo que ela tem para continuar em meio a milhões de motivos para desistir. Esse momento mostra a importância da fé, da família e das pessoas próximas para ajudá-la a se levantar novamente. Aos poucos, vemos Gaga se arrumando, se maquiando e recuperando sua força, até voltar ao palco para cantar com confiança outra vez. A história do clipe representa um processo de queda, recuperação e recomeço. A música acabou se tornando um dos momentos mais emocionantes da era Joanne. Gaga cantou Million Reasons em apresentações muito importantes, como no show do intervalo do Super Bowl 51, que ficou marcado como um dos mais impressionantes da história do evento. O show começou de um jeito inesperado. Gaga apareceu no topo do estádio, em Houston, enquanto centenas de drones formavam a bandeira dos Estados Unidos no céu atrás dela. Logo em seguida, Gaga se jogou do teto do estádio. A descida foi feita com cabos de segurança, mas visualmente parecia que ela estava voando até o palco. Em um dos momentos, Gaga sentou ao piano e cantou Million Reasons. Foi um momento muito mais calmo e emocional dentro de um grande show. No final da música, Gaga desceu em direção ao público, tocou as mãos dos fãs e abraçou uma fã que estava chorando. Depois desse momento íntimo e emocionante no Super Bowl, mostrando seu lado mais humano e conectado com os fãs, Lady Gaga se preparou para uma nova fase de reinvenção, o lançamento de Chromatica em 2020. Diferente do espetáculo grandioso do Super Bowl, Chromatica veio em um momento de isolamento global, durante a pandemia de Covid-19, e trouxe a Gaga dançante, eletrônica e cheia de cores, mas também com uma mensagem profunda de cura, resiliência e esperança. O álbum foi adiado para maio de 2020,
porque Gaga quis dar prioridade a ações de apoio durante a crise, como o concerto beneficente One World, Juntos em Casa, e para que as pessoas pudessem aproveitar a música de forma segura em casa. Mesmo em isolamento, ela conseguiu criar um mundo imaginário em cromática, um planeta fictício cheio de energia e pessoas unidas pela dança, onde os fãs podiam escapar da realidade e se sentir fortalecidos. Stupid Love foi o primeiro single do álbum e marcou o retorno de Gaga ao pop dançante. A música fala sobre acreditar no amor mesmo depois de sofrer. O clipe também chamou atenção porque foi gravado inteiramente com um iPhone 11 Pro, mostrando Gaga em um planeta fictício chamado Cromática. Nesse planeta existem várias tribos diferentes, cada uma com uma cor e um estilo próprio, que estão em conflito. Gaga aparece liderando um grupo chamado Kindness Punks, que luta para espalhar gentileza e amor em meio ao caos. Visualmente, o clipe lembra muito alguns filmes e séries famosas. O cenário no deserto, com guerreiros e figurinos futuristas, lembra bastante o universo do filme Mad Max. Já as roupas coloridas e as equipes divididas por cores fizeram muitas pessoas compararem o visual com Power Rangers. A estreia do álbum também trouxe colaborações marcantes como Rain On Me com a Ariana Grande, que virou um hino sobre superar dificuldades, e visuais incríveis, incluindo performance no VMA de 2020, com máscaras e efeitos de luz que respeitavam a segurança da pandemia. A música tem uma mensagem muito forte sobre superar momentos difíceis. Na letra, a chuva funciona como uma metáfora para as dificuldades da vida, como tristeza, traumas ou momentos de dor. Em vez de fugir desses sentimentos, a música diz que é preciso enfrentar tudo isso e continuar vivendo. Gaga explicou que a chuva também representa lágrimas e emoções que precisam ser liberadas. Mostrar como às vezes a gente precisa chorar para conseguir se curar e seguir em frente. Por isso, quando a música fala sobre deixar a chuva cair, ela está falando sobre aceitar os momentos difíceis da vida. Para muita gente, dançar ao som de Rain On Me em casa vira uma forma de escapar da tristeza por alguns minutos. 911 é outra música importante do álbum. Nela, Gaga fala sobre saúde mental e sobre os remédios que precisa tomar para se sentir bem. O título da música faz referência ao número de emergência nos Estados Unidos, como se fosse um pedido de ajuda. Em 911, Gaga fala sobre tomar um medicamento antipsicótico chamado olanzapina. Em entrevista para a Apple Music, ela explicou que por causa de traumas, ansiedade, fibromialgia e episódios de dissociação, ela precisa desse remédio para estabilizar a mente. Sem o medicamento, ela já teve surtos psicóticos, dores físicas intensas e episódios de dissociação, quando a pessoa sente como se estivesse desconectada da realidade ou do próprio corpo. No início do clipe, quando ela cai da bicicleta e bate a cabeça, entra em um estado de dissociação. Isso significa que o cérebro dela tenta se proteger do trauma criando uma realidade alternativa. Nesse outro mundo, tudo parece simbólico e surreal, mas na verdade são versões distorcidas do que está acontecendo na vida real. Os personagens do clipe, na verdade, são os socorristas e as pessoas que estavam no local do acidente, mas vistos através da mente confusa da Gaga naquele momento. Em um dos momentos, um homem aparece batendo a cabeça repetidamente em um travesseiro, representando o motorista que atropelou Gaga durante o acidente que sofreu enquanto estava de bicicleta. Os objetos que parecem rituais ou elementos misteriosos são, na verdade, equipamentos médicos. Já a luz que aparece em uma das cenas é a lanterna que os socorristas usam para verificar se ela está consciente. E quando ela finalmente acorda, chorando, ela grita desesperada, dizendo que estava sem os comprimidos. Segundo o produtor Blood Pop, foi doloroso para Gaga escrever essa música, porque a música fala de coisas muito reais da vida dela. Mas ela achou que seria muito importante lançar esta música para acabar com o estigma de que tomar remédio para a cabeça é fraqueza. A medicina salvou a vida dela, e falar sobre isso publicamente é uma forma de ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo. Outra música importante do álbum Chromatica é Free Woman. Gaga explicou que quando canta Free Woman, ela pensa especialmente na comunidade trans. Para ela, a música representa pessoas que lutam todos os dias para serem reconhecidas e terem liberdade para viver como realmente são. Outra música do Chromatica que tem uma mensagem interessante é Plastic Doll. A música fala sobre como as pessoas às vezes tratam artistas, e principalmente mulheres, como se fossem bonecas perfeitas, feitas apenas para agradar os outros. Na letra, Gaga se compara a uma boneca de plástico, como uma Barbie, mas ela faz isso de forma irônica.
música. Ela está criticando a ideia de que uma popstar precisa ser sempre perfeita, bonita e sem sentimentos. Outra faixa que chamou muita atenção foi Sour Candy, parceria com o grupo de K-pop Blackpink. A música mistura pop com música eletrônica e fala sobre pessoas que parecem duras por fora, mas que na verdade também têm sentimentos. A ideia é mostrar que ninguém é apenas uma coisa, todos têm lados diferentes. O álbum também trouxe Fun Tonight em uma versão remix com a cantora brasileira Pabllo Vittar. Isso foi muito simbólico, porque Vittar é uma das maiores artistas de drag do mundo. A colaboração mostrou mais uma vez o apoio de Gaga à comunidade LGBTQ+, e ajudou a levar o nome de uma artista brasileira para um projeto internacional. Durante essa era, Gaga também fez uma parceria diferente com a marca Oreo. Foram lançados biscoitos temáticos inspirados em cromática, com cores rosa e verde e símbolos do álbum. A campanha ficou muito popular nas redes sociais e mostrou como o universo visual do álbum era forte. Além da música e da parceria com uma grande marca, Gaga também voltou ao cinema. Em 2021, ela estrelou o filme Kazaguchi, dirigido por Ridley Scott. No filme, Gaga interpreta Patrizia Reggiani, a mulher que se envolveu no assassinato de seu ex-marido Maurizio Gucci. A atuação foi muito elogiada e mostrou mais uma vez a versatilidade de Gaga, que consegue se destacar tanto na música quanto no cinema. E a relação de Gaga com o cinema não parou por aí. Alguns anos depois, ela também participou do filme Coringa 2. No longa, ela interpreta uma nova versão da personagem Arlequina, ao lado de Joaquin Phoenix, que retorna como o Coringa. O projeto também trouxe um álbum inspirado nesse universo, o Harlequin, no qual Gaga explorou muito jazz e músicas clássicas, mostrando novamente o quanto ela consegue transitar entre estilos diferentes. Tudo isso acabou preparando o caminho para uma nova fase da carreira dela, o álbum Mayhem. Mayhem foi um álbum totalmente diferente do que Lady Gaga tinha feito antes. É um dos trabalhos mais ousados, criativos e impressionantes da carreira dela. Nesse álbum, Gaga mistura vários estilos de música, pop, eletrônico, rock e sons mais sombrios. Em vez de seguir apenas um estilo, ela decidiu experimentar tudo ao mesmo tempo. O resultado é um álbum cheio de energia, personalidade e ideias novas. Essa mistura também reforça a ideia central de Mayhem, que é justamente a dualidade, o contraste entre luz e escuridão, caos e controle, força e vulnerabilidade. Ao juntar estilos tão diferentes, Gaga transforma o próprio som do álbum em uma forma de mostrar esses dois lados convivendo ao mesmo tempo. O nome Mayhem, que significa caos, representa bem o conceito do disco. Gaga explicou que o álbum nasceu de um período de reflexão sobre sua vida, suas escolhas e tudo que ela já viveu, mas no meio desse caos ela encontra algo muito importante: o amor. Para ela, o amor é a resposta para todas as confusões da vida. Durante a criação do álbum, Gaga estava vivendo um relacionamento muito feliz com seu noivo Michael Polanski, que inclusive participou do processo criativo e ajudou a compor algumas músicas. Esse relacionamento acabou influenciando bastante o clima do disco. Algumas músicas mostram exatamente esse lado mais emocional e apaixonado. Um exemplo é Blade of Grass, que foi inspirada em um momento real entre Gaga e Polanski. Em uma conversa, ele perguntou como ela gostaria que fosse um pedido de casamento, e Gaga respondeu brincando que bastava pegar uma folha de grama e colocar no dedo dela. Essa história acabou virando parte da música. Outra música em que Lady Gaga fala sobre amor no álbum Mayhem é Vanish Into You. Essa foi inclusive a primeira música que Gaga escreveu para o álbum. Ela descreveu a faixa como uma canção de amor apocalíptica, porque fala sobre amar alguém tão profundamente que você sente vontade de desaparecer dentro daquela pessoa e viver esse amor completamente. Muitos fãs também perceberam que a música pode ter uma camada emocional ligada a Tony Bennett, grande amigo e parceiro musical de Gaga. Os dois trabalharam juntos por anos e criaram uma amizade muito forte. Por isso, algumas pessoas interpretam a música como uma forma de homenagem, falando sobre amor, saudade e a ideia de que as pessoas que amamos continuam vivendo dentro da gente, mesmo depois que se vão. Outra música importante nessa fase é Die With A Smile, uma parceria entre Lady Gaga e Bruno Mars. A música também fala sobre amor, mas de uma forma um pouco diferente das outras faixas do álbum. Enquanto Vanish Into You fala sobre um amor profundo, quase como se duas pessoas se tornassem uma só, Die With A Smile mostra o amor em um momento de urgência. A música retrata a ideia de que, se o mundo estivesse acabando, tudo que realmente importaria seria estar ao lado da pessoa que ama e que poderia até morrer com um sorriso no rosto, sabendo que passou seus últimos instantes com quem ama.
A parceria entre Gaga e Bruno Mars também chamou muita atenção. Os dois são conhecidos por suas vozes muito fortes e emotivas, e juntos criaram uma música poderosa e emocionante. O sucesso da música foi muito grande e se tornou um dos maiores hits do mundo, quebrando recordes de streaming e chegando ao topo de várias paradas musicais globais. Durante o álbum, Lady Gaga também explora outros temas além do amor, falando sobre emoções mais profundas e os lados mais difíceis da mente humana. Um exemplo disso é a música Disease. Nela, Lady Gaga explora a ideia de tentar encontrar um antídoto para seus próprios sentimentos difíceis. No clipe, Gaga aparece enfrentando outra versão dela mesma, uma figura mais sombria que representa seus medos, inseguranças e pensamentos negativos. Como se essa outra Gaga fosse a personificação das partes mais difíceis da mente. O clipe mostra uma batalha interna, de um lado Gaga tentando encontrar cura e equilíbrio, do outro, seus próprios medos e conflitos. Além disso, o clipe também mostra uma personagem chamada Lady in Red. Essa figura representa as inseguranças e as vozes internas que muitas vezes aparecem na nossa mente. Essas vozes são aqueles pensamentos que fazem a gente duvidar de si mesmo, questionar nossas escolhas ou pensar que talvez não somos bons o suficiente. Em Abracadabra, essa personagem também aparece, mas de uma forma um pouco diferente. No clipe, Lady Gaga aparece como a Lady in Red, uma figura poderosa que observa e desafia outra versão dela mesma. Em vários momentos, parece que ela está colocando Gaga à prova, como se estivesse perguntando: você consegue continuar? Você é forte o suficiente? E para provar que consegue seguir em frente, as duas acabam entrando em uma batalha de dança inspirada no ballroom, um estilo de dança que surgiu na comunidade LGBT, principalmente entre pessoas trans e negras em cidades como Nova York nos anos 80. Um dos momentos mais marcantes acontece quando Gaga diz a frase Dance or Die, que significa dance ou morra. A ideia é mostrar a dança como um ritual de cura, uma forma de enfrentar os medos, liberar emoções e transformar dor em força. Mas o clipe não mostra uma vencedora clara, e isso é intencional. A ideia do vídeo é mostrar o equilíbrio entre essas duas partes da mente, e mostrar que todos nós temos inseguranças, mas podemos enfrentá-las. Nos shows da turnê The Mayhem Ball, Abracadabra ganha um significado ainda maior. No espetáculo, Lady Gaga transforma essa ideia em uma grande performance teatral. Logo no início da apresentação, ela aparece usando um enorme vestido vermelho em formato de gaiola, e dentro dessa estrutura estão vários dançarinos, como se todos estivessem dentro do caos que o álbum representa. Esse figurino tem várias curiosidades interessantes. O vestido chega a ter cerca de 8 metros de altura, e foi criado para que Gaga pudesse ficar no topo enquanto os dançarinos ficam dentro da estrutura de aço escondida na saia. Quando a roupa se abre, é como se fosse uma cortina de teatro, revelando o espetáculo que está por vir. Além disso, o vestido foi pensado para parecer algo entre moda histórica e cenário de ópera. Foi inspirado em roupas históricas da era Tudor, aquelas saias enormes usadas pela realeza europeia séculos atrás. Gaga mistura essa referência histórica com algo moderno e sombrio, criando uma estética gótica e teatral que combina com o conceito dramático do show. Outra curiosidade é que o figurino possuía uma espécie de elevador escondido. Gaga começa a performance no topo da estrutura, bem acima dos dançarinos. Em determinado momento, ela desce para a parte de baixo do palco para dançar com eles. Quando os dançarinos aparecem dentro da estrutura e começam a dançar, é como se estivessem quebrando essa prisão através da arte e da expressão. Durante as apresentações de Lady Gaga cantando Abracadabra na turnê Mayhem Ball, um detalhe que chama muita atenção é que ela usa versões diferentes do figurino em vários shows. Isso mostra como Gaga se reinventa em cada apresentação e pensa em detalhes específicos para cada lugar. Um exemplo marcante aconteceu no show na praia de Copacabana. Durante a performance, Gaga revelou um vestido verde com detalhes em azul e amarelo, inspirado nas cores da bandeira brasileira. Foi um figurino especial criado para aquele show e ela chegou até a gritar Brasil quando apareceu com o look, como uma forma de homenagear o público. Outra curiosidade interessante é que Lady Gaga chegou a gritar Brasil cerca de 30 vezes durante o show na praia de Copacabana, reforçando o carinho e a conexão especial que ela tem com o público brasileiro. Além desse vestido brasileiro, Gaga também usou outras variações do figurino em diferentes países. Em alguns shows ela aparece com versões em vermelho intenso, que combinam com a estética dramática do álbum Mayhem. Em outras apresentações ela usou vestidos totalmente pretos, com um visual mais gótico e sombrio, reforçando o lado mais obscuro do conceito do disco e
e mostrando ainda mais a capacidade constante de Gaga se reinventar. Lady Gaga também trouxe para os shows um dos cenários mais impressionantes do espetáculo durante a música Poker Face. Nesse momento do show, o palco se transforma em um enorme tabuleiro de xadrez, onde Gaga e os dançarinos encenam uma batalha coreografada. Cada grupo representa peças do jogo, como se estivessem participando de uma partida estratégica. A ideia é falar sobre uma batalha interna entre diferentes versões da própria Gaga, como se fosse um confronto entre a Gaga do passado vestida de branco e a Gaga atual que aparece de preto, cada uma com sua identidade, estilo e história. No final, a Gaga de preto vence a batalha e logo após esta cena, Gaga aparece ferida em uma caixa de areia com outros esqueletos cantando a música Perfect Celebrity, uma música que fala sobre a pressão de ter que ser perfeita o tempo todo. Isso mostra que essa versão dela estava presa a essa imagem de celebridade perfeita. Depois disso, a história continua. Durante a música Disease, a Lady in Red volta a aparecer e confronta a Gaga que está na areia como se fosse mais uma batalha interna acontecendo. Em seguida, ao som de paparazzi, Gaga surge novamente ainda machucada saindo da areia. Ela aparece usando muletas, mostrando que ainda está ferida, mas mesmo assim continua de pé. É como se mesmo com uma parte dela tentando derrubar e destruir ela o tempo todo, ela ainda encontrasse força para se levantar e seguir em frente. Já em Zombie Boy, Lady Gaga traz um momento bem diferente e simbólico no show. Durante a apresentação, o palco ganha uma atmosfera sombria, com esqueletos e elementos que lembram a estética da morte, enquanto Gaga e os dançarinos fazem uma coreografia intensa. A música é uma homenagem a Rick Janest, conhecido como Zombie Boy, um artista e modelo famoso por ter o corpo coberto de tatuagens que imitavam um esqueleto. Ele faleceu em 2018 e sua imagem acabou se tornando um símbolo marcante dentro do universo artístico de Gaga. Ele ficou tão conhecido por isso que entrou para o Guinness. Rick Janest tinha 139 tatuagens de ossos humanos espalhadas pelo corpo, criando a ilusão de que seu corpo inteiro era um esqueleto. Além disso, ele também tinha 176 tatuagens de insetos, conquistando outro recorde mundial. Gaga também traz aos seus shows na Mayhem Ball a energia de Garden of Eden, uma música que mostra um lado mais sombrio e provocativo de Mayhem, e Shadow of a Man, que é um dos momentos mais poderosos do show. Além de ter energia contagiante, Gaga se apresenta com figurinos e coreografias que passam empoderamento e confiança. A performance fica ainda mais especial porque ela incorpora passos de dança inspirados em Michael Jackson, já que a música é um tributo ao rei do pop e celebra sua influência na carreira dela. Em um de seus shows, Lady Gaga apresenta Shallow de uma forma muito especial, diferente da versão do filme Nasce uma Estrela. Ela sobe em um pequeno barco iluminado que flutua ao longo de uma passarela, enquanto as luzes e a fumaça fazem o palco parecer um rio, transformando a performance em um momento visual e emocionalmente inesquecível. Enquanto isso, outra versão de Gaga aparece como Caronte, o barqueiro da mitologia que guia as almas, levando Gaga através dessa cena simbólica. Ao longo do show, Gaga traz outras referências da história, como em Bad Romance, que traz os médicos da peste negra, com aquelas máscaras longas e instrumentos antigos. Esses médicos da peste puxam Gaga para o palco em uma maca como se a trouxessem de volta à vida. Dentro da história do show, isso tem um significado muito forte. Representa o momento em que ela encara seus próprios monstros internos e, mesmo depois de tudo, volta ainda mais forte. Mas para o final do espetáculo, Gaga reforça essa ideia ao dizer a frase "monstros nunca morrem". Esse se torna um dos momentos mais importantes do espetáculo, porque mostra que não adianta tentar apagar uma parte de si mesmo. Ela entende que precisa conviver com todas as suas versões, tanto a mais vulnerável quanto a mais caótica. Um dos momentos marcantes do show de Lady Gaga na turnê The Mayhem Ball aconteceu quando ela pausou o espetáculo para fazer um discurso sobre os imigrantes. In a couple of days I'm going to be heading home and my heart is aching thinking about the people, the children, the families all over America who are being mercilessly targeted by ICE. I'm thinking about all of their pain and how their lives are being destroyed right in front of us. I'm also thinking about Minnesota and everyone back at home who is living in so much fear and searching for answers on what we all should do. When entire communities
lose their sense of safety and belonging, it breaks something in all of us. I hope that you'll all stand with us tonight. Para ela, nenhuma pessoa deveria viver com medo ou sentir que não pertence a um lugar. Outro momento que teve um impacto social muito grande aconteceu durante a performance de Paparazzi, quando Lady Gaga revela um enorme vestido com as cores do arco-íris no palco. Durante a apresentação, Gaga aparece primeiro com um figurino grande e dramático. Em determinado momento da coreografia, o vestido se abre e se expande, revelando uma estrutura gigante com as cores da bandeira do orgulho LGBTQ+. O efeito visual é impressionante porque o figurino praticamente toma conta do palco, formando um grande arco-íris ao redor dela. Mas essa mensagem não ficou apenas nos palcos. Durante a premiação do Grammy Awards de 2025, quando venceu o prêmio pela música Die With a Smile, ao lado de Bruno Mars, Lady Gaga aproveitou o momento no palco para fazer uma declaração importante. And I just want to say tonight that trans people are not invisible. Trans people deserve love. The queer community deserves to be lifted up. Music is love. Thank you. Essa frase teve um impacto muito grande, porque aconteceu em um momento em que pessoas trans estavam enfrentando muitas políticas e discursos de ódio, especialmente ligados às decisões políticas do governo de Donald Trump, que vinha propondo medidas e discursos contra direitos da comunidade trans. Mas, além desse momento no Grammy Awards, Lady Gaga também teve outros momentos importantes em grandes premiações. Um exemplo foi no VMA de 2025, quando ela fez uma performance marcante das músicas Abracadabra e The Dead Dance, música importante de Gaga, que foi gravada na famosa Ilha das Bonecas, no México, um lugar que é conhecido por estar cheio de bonecas antigas penduradas nas árvores, criando uma atmosfera assustadora e misteriosa. No VMA 2025, Gaga trouxe uma versão especial de The Dead Dance que ficou marcada e comentada pelos fãs. Ela começou com a performance de Abracadabra em seu icônico vestido vermelho e depois fez uma mudança visual para The Dead Dance. Nessa parte, Gaga surgiu com um visual que lembrava a boneca assombrada do clipe, uma aparência inspirada no conceito gótico do vídeo dirigido por Tim Burton, com uma coreografia impactante ao lado de dançarinos sincronizados, em um estilo que lembra dança disco misturada com um movimento teatral e intenso, e ela fez isso justamente durante uma cerimônia em que foi a artista mais premiada da noite, conquistando 4 prêmios e mostrando mais uma vez o reconhecimento do público e da indústria pela sua arte. No ano de 2025, Gaga também participou da série Wandinha, em uma cena em que Wandinha vai até o túmulo da professora para tentar recuperar seus poderes e, durante a visão que tem, aprende um ritual que acaba dando errado, fazendo ela e sua amiga Enid trocarem de corpo. Apesar de ter sido uma participação rápida de Gaga, a cena foi marcante e chamou muita atenção, mostrando como ela consegue impactar mesmo aparecendo pouco. Já em 2026, trouxe outro momento importante para Gaga no mundo da música: sua participação na Grammy Awards, a maior premiação da música mundial. Em fevereiro, Gaga voltou ao palco da cerimônia para apresentar sua música Abracadabra, mas desta vez inovou ao usar um figurino muito marcante. Ela apareceu com um traje dramático em tons de vermelho e preto, incluindo um acessório de cabeça em formato semelhante a uma gaiola de pássaro. O look que Gaga usou no Grammy foi inspirado na coleção Horn of Plenty, de Alexander McQueen, de 2009, mas a ideia vem de toda a tradição dele de transformar moda em arte teatral. McQueen sempre misturava peças dramáticas, objetos inesperados e símbolos fortes como guarda-chuvas, sacolas plásticas ou estruturas exageradas, criando looks que contavam histórias. A ideia dele era misturar materiais luxuosos com elementos que pareciam objetos comuns do dia a dia. Isso servia como uma forma de criticar a indústria da moda, que muitas vezes valoriza apenas o que é tradicional e rejeita tudo o que é diferente ou estranho. Durante a premiação do Grammy, Gaga também saiu da noite com prêmios importantes. Mayhem foi eleito o melhor álbum pop vocal do ano. Além disso, a música Abracadabra ganhou o prêmio de melhor gravação dance pop, mostrando que o álbum e seus singles foram reconhecidos tanto pela qualidade musical quanto pela capacidade de inovar no pop. Abracadabra também ganhou uma versão acústica da música, onde transformou a canção em uma versão mais lenta e emocional ao piano. To the angel, going so keep your mind on the distance.
Outra grande surpresa foi a apresentação de Lady Gaga ao lado de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl 60. Normalmente, em grandes eventos como o Super Bowl, artistas latinos participam como convidados ou ficam em segundo plano, enquanto a grande atenção costuma ficar com artistas norte-americanos. Mas na apresentação de 2026, isso foi diferente. Bad Bunny foi o responsável por liderar o show do intervalo, algo inédito para um artista latino que canta principalmente em espanhol, um verdadeiro marco de representatividade cultural. Quando Gaga apareceu como convidada na performance, cantando Die With A Smile em uma versão com ritmo latino, o show teve um forte simbolismo cultural. E por estar no palco como parte da festa de Bad Bunny, ela mostrou que o protagonismo estava com ele, enquanto ela contribuía e abraçava aquele momento cultural. Além disso, o show teve um forte simbolismo cultural. Bandeiras de países da América Latina e dos Estados Unidos apareceram no palco, e Gaga usou um vestido em tons de azul claro, fazendo referência à bandeira de Porto Rico e reforçando a homenagem às culturas representadas. No vestido também havia a flor maga, símbolo de força e resistência. Foi um momento histórico que uniu diferentes estilos musicais e mostrou como a música pode dar visibilidade a culturas e identidades que muitas vezes ficam fora dos maiores palcos do mundo. Olhando para trás, podemos ver como Lady Gaga sempre se reinventa, transitando entre vários estilos, do jazz à salsa, do pop ao rock, e ela faz isso sem nunca perder sua identidade. Ela mostra que é possível explorar diferentes estilos e contar histórias novas a cada projeto, mantendo a arte sempre viva de forma surpreendente, mostrando a enorme capacidade de Gaga de se reinventar e se adaptar a cada fase da carreira. E talvez seja isso que torna Gaga uma das maiores artistas da atualidade. Agora eu quero saber de você, qual fase de Gaga mais te marcou? Deixa o like e conta pra gente nos comentários.